Você gosta de ler a Bíblia? Amém. Então vamos começar lendo Salmos 103. Obrigado, Senhor. Davi começa expressando a sua gratidão ao Senhor. Mas no verso 7 ele diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Na versão NVT está traduzido que ele revelou os seus planos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Aleluia. Deus, ele revelou os seus caminhos ou os seus planos para Moisés. O resto do povo, ele viu apenas os feitos. Caminhos aqui significa maneira, jornada, distância, plano, pensamentos, jeito de fazer, planejamento, e também refere-se ao curso da vida e ao caráter moral ou conhecimento de quem Deus é. Amém? Aleluia. No Salmos 16, a gente vai voltar para esse depois, mas eu quero ler com você Salmos 16. Versículo 11. E nesse contexto aqui ele está até mesmo profetizando. No verso 10 tem uma profecia acerca de Jesus Cristo. E no verso 11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Aleluia. Eu vim te provocar nessa noite, te deixar motivado a não somente ser um espectador dos feitos do Senhor, mas a desejar conhecer os seus caminhos. Eu não quero só ver os feitos. O povo de Israel, eles desfrutaram até dos feitos do Senhor. Mas diz que para Moisés, ele revelou os seus caminhos. E a gente vai ver a diferença. A gente vai ler o livro de Êxodo daqui a pouco. Sabe, irmãos, Moisés experimentou coisa que nenhum outro israelita experimentou. Eu não quero só ver os feitos. Eu quero conhecer os caminhos, os planos do Senhor. Eu quero ter mais experiências com Ele, experiências pessoais. Eu não quero conhecê-lo só de ouvir falar. Amém? Eu quero ter intimidade com Ele. Eu não quero só ver o resultado. Eu quero fazer parte do processo. No primeiro milagre de Jesus, quando Ele estava naquele casamento e acabou o vinho, Maria chegou para aqueles servos e disse: olha, façam tudo o que Ele vos disser. E aí Jesus pede para eles encherem aquelas talhas de água e logo em seguida já levar ao mestre-sala. Quando o mestre-sala prova, manda chamar o noivo, e ele diz para o noivo: olha, todo mundo serve primeiro o melhor vinho, mas você deixou para o final. Aqueles homens, aqueles servos, eles devem ter ficado surpreendidos, porque até então, no conhecimento deles, eles tinham levado água. Mas quando eles ouviram o mestre-sala falar para o noivo que era não só um vinho, mas o melhor vinho, acho que eles ficaram, irmãos,
Impressionados com Jesus. Porque aqueles homens só fizeram o que Jesus mandou. Aleluia. Para todo mundo que estava naquela festa, a única coisa que aconteceu, o conhecimento deles foi: chegou um vinho novo, que é mais gostoso do que todos os outros que já serviram aqui hoje. Mas para aqueles servos que estavam no processo, que estavam ouvindo de Jesus as instruções e seguindo as instruções, que fizeram parte do planejamento, eles tiveram experiência que ninguém mais naquela festa teve. Amém. Eu não quero só ver os feitos, irmãos. Eu quero fazer parte. Eu quero estar no caminho. Amém. E aqui Davi diz: olha, tu me farás ver os caminhos da vida. Deus quer nos direcionar em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem uma vontade para a nossa vida. E Ele quer nos fazer conhecedor de tudo isso. Deus não quer que a gente seja pego de surpresa, né? Deus quer nos guiar, nos instruir, nos fazer ver, sonhar com aquilo que Ele tem para a nossa vida, embora no resultado sempre vai ser mais do que a gente pediu ou pensou. A gente vai ser mesmo surpreendido, porque vai ser infinitamente mais. Amém? Mas a gente vai fazer parte, a gente vai experimentar. E não só assistir. Deus te chama para experimentar, irmão. Romanos 12:2 diz que se a gente transformar a nós mesmos, renovando a nossa mente com os pensamentos de Deus, com os planos de Deus, com as informações de Deus, a gente vai experimentar. A gente não só vai ver se cumprir, a gente vai experimentar na nossa vida, no nosso dia a dia, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Tu me farás ver os caminhos da vida. Aonde? Na tua presença. Guarda isso. Na tua presença. Amém, irmãos? Aleluia. Em Isaías capítulo 55, versículo 9, diz que assim como os céus estão distantes da terra, são os pensamentos de Deus maiores do que os nossos pensamentos. São os caminhos de Deus maiores do que os nossos caminhos. Aleluia. Um dia eu estava jogando bola, brincando com o meu filho, de quem dava o balão mais alto. Era já começo da noite. E aí a gente brincando, no meio daquela brincadeira, ele olhou para mim e disse: papai, e se a gente der um chute bem forte e a bola bater na lua? Eu disse: não, Estevão, não tem como bater não. Ele disse: mas se bater? Eu disse: Estevão, não tem como bater. Ele disse: mas papai, e se bater? Aí eu peguei a bola, fique vendo, papai vai colocar toda a força que ele tem. Dei um balão, você viu que não chegou nem perto. Aí ele olhou e disse: mas e se der bem forte e bater? Eu disse: Estevão, preste atenção, de uma vez por todas, não tem como bater muito longe. Você está entendendo? Não tem como chegar. Lembra quando a gente andou de avião? Você olhou lá na janela do avião, a gente estava bem alto e ainda tinha bem muito céu para cima. Aí ele balançou a cabeça. Então, não tem como chegar lá. Depois, irmãos, eu fiquei pensando e me veio à lembrança esse versículo de Isaías 55:9. Porque, de fato, é longe mesmo. Assim como os céus estão distantes da terra.
os pensamentos, os planos de Deus, maiores do que os nossos. E os caminhos, o jeito dele fazer, a maneira dele fazer, o poder dele fazer, maior do que o nosso, muito maior do que o nosso. É por isso, irmãos, que quando Deus fala algo para a gente que Ele tem como plano para a nossa vida, que Ele quer fazer, a gente não precisa ficar preocupado em como vai ser. A gente só precisa crer que vai ser, porque Deus tem o jeito dele fazer. E Ele vai nos dar as instruções. Aqueles servos não perguntaram para Jesus: e para que essa água? Pega as talhas, enche de água. E essa água é para quê? Vai chegar a uva depois? Não, irmãos, eles só fizeram o que Jesus mandou. Amém? Quando Jesus disse pode levar, ele não seria, o Senhor não vai orar, não vai fazer nada, não vai tocar na água, alguma coisa assim. Não, pode levar, ele levou. Mas enquanto eles estavam obedecendo, irmãos, enquanto eles estavam seguindo as instruções, ei, enquanto você obedece, milagres acontecem. Aleluia. Aleluia. Os caminhos de Deus, mais altos do que os nossos. Na continuidade lá de Isaías 55, no verso 12, ele diz: saireis com alegria, e em paz sereis guiados. O mesmo Deus que tem pensamentos e caminhos tão maiores do que os nossos, Ele quer nos guiar. Ele quer revelar os seus caminhos. Aleluia. Aleluia. No Salmos 32, versículo 8, diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves andar. E sob as minhas vistas te darei descanso. Oh, aleluia. Deus quer nos instruir, irmãos. Deus quer nos direcionar. Aonde? Sob as suas vistas. Tem que estar perto. Tem que estar perto dele. Davi disse: tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença. Nesse lugar onde você me faz ver os caminhos da vida, vai ter plenitude de alegria. Moisés viu caminhos, o povo só viu os feitos. Vamos lá para Êxodo. No capítulo 20, no verso 18, diz assim: todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o glancor da trombeta, e o monte fumegante. Note que foi todo o povo que viu. E o povo, observando, se estremeceu. E aí vem o problema. Ficou de longe. E eles disseram a Moisés. Não foi Moisés que disse a eles, não foi Deus que mandou Moisés dizer alguma coisa a eles, foi uma decisão deles. Você está entendendo? Eles disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés ainda quis convencê-los, disse: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Porém, o povo estava de longe. Mas o que Moisés fez? Se chegou.
O povo ficou de longe. Moisés se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Se a gente só pega a informação que a gente leu no início e não vai conferir na história, a gente pode pensar, Deus revelou os seus caminhos a Moisés e os feitos aos filhos de Israel. A gente pode pensar, Deus preferiu Moisés. Não, irmãos, Deus não preferiu Moisés. Foi Moisés que preferiu Deus. Deus não tem filho preferido. Deus tem filho que prefere ele. Todo o povo viu aquela manifestação. Mas em vez de desejar ir para perto de Deus, eles ficaram de longe. Por quê? Porque eles sabiam que para chegar perto não pode ir de qualquer jeito. E eles preferiram a condição em que eles estavam do que mudar, ou querer mudar, para poder estar perto de Deus. E eles disseram, olha Moisés, você vai, aí Deus fala com você e você fala, transmite para a gente. O que eles fizeram? Terceirizaram o contato com Deus. Trazendo hoje para a nossa realidade, irmãos, sabe que existe muito cristão fazendo isso? Você tem o direito de ter acesso. Se você nasceu de novo, entregou a sua vida a Jesus, tem um novo e vivo caminho pelo qual você tem acesso à presença de Deus. Amém? E o escritor aos Hebreus diz, entre com intrepidez. Tiago, ele diz, olha, achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós outros. Mas é uma decisão pessoal de cada um. Mesmo tendo o direito e o acesso conquistado por Jesus, é uma decisão nossa. Buscar ou não, entrar ou não, acessar ou não, se achegar ou não. E muitos, como o povo de Israel, estão terceirizando isso. Em vez deles mesmos se achegarem, com temor, com reverência, deixando o que precisa deixar para poder estar perto de Deus, eles estão dizendo, não, é melhor não. Deixa o pastor fazer o serviço dele. O pastor vai lá, recebe, e eu vou no culto domingo, ouço. Não foi para isso que Jesus morreu por você. E nem é essa a função do pastor. Amém? Não terceiriza o teu relacionamento com Deus. Não terceiriza o teu louvor, a tua adoração. Às vezes a gente bota uma música e aí fica ouvindo e diz, louvei a Deus. Louvou mesmo. Quem louvou foi o cantor que estava gravando. Da tua boca saiu o quê? Do teu coração saiu o quê? Muitas vezes estamos terceirizando, né, o alimento espiritual, em vez de receber direto da fonte, lendo, meditando. A gente pode estar querendo só ouvir. Ouvir é bom, irmãos, vai complementar. Mas Deus também quer te dar alimento direto. Amém? Aleluia. Você vai ficar longe? Possa ser que você só veja os feitos. E por um lado até é bom ver os feitos. Mas eu quero ver na minha vida também. Eita.
Eita, olha o que Deus está fazendo. Eita, olha aquele testemunho ali. Olha o que Deus fez. Eita, olha esse mover. Talvez você vai ver só quando vem na igreja. Quando na verdade Deus queria que você visse todo dia. Na presença dEle. Não terceiriza o teu relacionamento com Deus. Amém? Aleluia. Eu lembro uma vez que alguém chegou para o pastor Bud. Disse, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Ele disse, pelo quê? Por isso aqui e tal. O pastor disse, posso orar, mas você já orou? O irmão disse, não, eu queria que o senhor orasse. Eu disse, irmão, minha oração é igual a sua. Eu sou tão filho quanto você. Deus vai te ouvir do mesmo jeito que Ele me ouve. Mas às vezes a religiosidade nos leva, irmãos, a terceirizar. É melhor ficar de longe. Moisés está mais acostumado com isso aqui. Ei, se acostuma também. Amém, queridos? Se acostuma também. Busca também. Entra também. Deus quer revelar os caminhos para você. E aí no capítulo 24, você vai ver que só Moisés subiu ao monte. Mesmo ele tentando ainda convencer as pessoas, pela decisão delas, Deus disse, só Moisés vai subir. Deus respeita o teu livre-arbítrio. Mas em Êxodo 32, você vai ver as consequências. Eu quero que você abra lá. Versículo 1 diz assim, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E Arão foi influenciado pelo povo, pela pressão do povo e fez altares ali. E aí Deus fala com Moisés, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito, se o quê? Corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha que triste, irmãos. Aquele povo não foi, mandou Moisés ir no lugar deles, ficou de longe, mas o que aconteceu com o passar dos dias? Se corromperam. É isso que acontece com quem fica de longe. É isso que acontece com quem terceiriza o seu relacionamento com Deus. Você pode ser corrompido, influenciado, tentado ou cair em tentação. Versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Sabe, irmãos, a presença do Senhor tem o poder de nos quebrantar.
de nos deixar melhor. Como um oleiro que pega aquele vaso e molda do jeito que Ele quer. Mas quando você está longe, em vez de ficar quebrantado para que Deus possa revelar os caminhos dEle e te moldar e te fazer, né, como nós cantamos aqui, do jeito que Ele quer, fazer como Ele quer, faças como queres. Não, quando você está de longe, você está no controle. E nós não somos, longe de Deus, bons controladores da nossa vida, não. Nossa cerviz vai ficar dura, vamos ficar orgulhosos. Vamos fazer os nossos próprios caminhos, quando na verdade Deus tinha caminhos dele para revelar para nós. Olha o verso 11. Aliás, o verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Moisés desceu e quando ele desceu, ele viu o povo desenfreado. Sem controle. Eu não quero ficar assim, não. Uma vida de libertinagem. Mas tudo começou numa decisão de ficar longe da presença. Quando você vai ficando longe, você vai perdendo o autocontrole. Desenfreado. Porque só ver os feitos não é suficiente. Esse povo viu Deus abrir o mar vermelho. Esse povo viu a forma, as pragas, como Deus agiu de maneira sobrenatural para os libertar. Viu o mar vermelho, tantos outros milagres, o maná caía todo dia para eles. Uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. As sandálias deles não envelheciam. Não havia ninguém enfermo. Os feitos do Senhor. Mas somente ver os feitos não foi suficiente para mantê-los num estilo de vida que agrada a Deus. Amém. Capítulo 33. Moisés traz correção. E aí ele vai novamente falar com o Senhor. Versículo 11 diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. E é assim que Deus quer falar comigo e com você. Jesus disse: já não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. E Deus respondeu, verso 14: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E aí no verso 15, Moisés fala algo, irmãos, maravilhoso. Ele diz: se a tua presença não for comigo, não me deixe ir.
Moisés entendeu, irmãos, o que fazia diferença. Olha o que ele disse no verso 16: pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés entendia o que fazia diferença. Moisés entendia o que levava a desfrutar dos feitos. Era o caminho, era a presença, e é isso que ele queria conhecer. E ele só pôde conhecer de maneira limitada. Mas Paulo ele fala aos Coríntios: se no tempo de Moisés experimentou de uma glória, mesmo que desvanecente, que é o que tem na continuidade do capítulo 33, Paulo diz aos Coríntios: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Oh, aleluia! Moisés conheceu os caminhos de Deus numa proporção que eu e você podemos conhecer muito mais, irmãos. Lá em Hebreus capítulo 11, aliás, 11 ele fala de Noé. Hebreus capítulo 8, versículo 5, diz que quando Moisés subiu ao monte, ele foi divinamente instruído. Ele recebeu aquele modelo do tabernáculo. Moisés, ele precisou subir ao monte. Eu e você não precisamos. Porque a presença que estava no monte, agora está dentro de mim e de você. Nós só precisamos considerar essa presença. Ter o que Paulo fala em 2 Coríntios 13, comunhão com o Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Quem ama, busca. Quem ama, quer estar junto. Quem ama não fica de longe, irmão. Eu estou uma semana longe da minha esposa e dos meus filhos, não estou contando as horas para chegar amanhã. Quem ama, quer estar perto. Quem ama quer estar perto. Quem ama prioriza. Quem ama cancela tudo para estar junto, se for o caso. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí o verso seguinte diz: mas Deus nos revela pelo seu Espírito. Porque o seu Espírito perscruta as profundezas de Deus, o mais íntimo, e traz ao nosso coração, e nos faz conhecer o que por Ele nos foi dado gratuitamente. Paulo diz: isto também falamos, não em coisas naturais, mas naquilo que o Espírito Santo revela ao nosso coração. Ei, meu irmão, é nessa comunhão, nessa intimidade, nessa busca, que Deus vai revelar os caminhos dele para mim e para você. Como Ele nos revela hoje? Pelo seu Espírito. Quando Jesus falou do Espírito Santo em João capítulo 16, Ele disse que Ele iria nos guiar a toda a verdade, Ele nos lembraria do que Jesus ensinou, mas diz também que Ele nos mostraria o que estava por vir, o que está para acontecer. Ele quer mostrar os caminhos de Deus. Ele quer nos guiar em todo o tempo, irmão. É sob as vistas, é nessa presença que os caminhos vão ser revelados,
que aquilo que você nem pensava, Deus vai trazer de ideia, de projeto, de direção para você, alargando a tua visão, que está aqui, quando a dele está lá em cima, ele está te puxando, vem para perto que eu vou te fazer ver algo mais. Que eu tenho para você, aquilo que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, é o que eu tenho preparado para você. Me busca, eu quero te revelar. Sai dessa mediocridade, dessa mesmice. Ah, mas eu estou vendo os feitos, estou vendo Deus agir. Tem muito mais, meu irmão. Tem um lugar de comunhão, de intimidade, que o Espírito Santo vai te dar experiências que você não vai ter só assistindo Deus fazendo na vida dos outros. Ou até mesmo na tua vida, mas através dos outros. Deus quer te dar as tuas próprias experiências. Aleluia. Salmos 25, 14. Diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais, ou seja, só para quem estiver temendo e na intimidade, Ele dará a conhecer a sua aliança. Aí Davi diz, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Quando a gente teme a Deus, irmãos, a gente não tem medo de se achegar. A gente tem o nosso coração devotado a Ele, sincero diante dEle. Mesmo quando falha, mas você vai com o coração sincero, arrependido, confessa o teu erro. Isso é temor, eu quero deixar. E aí você confessa e deixa. Nessa intimidade, você vai encontrar a graça que você precisa para suportar o que você precisa suportar, para dizer não ao que você precisa dizer não, para fazer aquilo que Ele te mandar fazer. Essa presença vai te completar. O povo de Israel ficou longe, ficou carente. Foram buscar outra coisa. Ei, não fica carente espiritualmente não. Está disponível, a intimidade está disponível. Só desfruta. Só desfruta. Amém? Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 diz que o coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. Isso é caminho. O tempo e o modo de todas as coisas. Deus vai te revelando. Mas na continuidade do texto ele diz, não te apresses a sair da presença do Rei. Amém? Em Mateus 17 a gente vê Jesus ele leva 3 dos discípulos ao monte. Lá tem o que a Bíblia chama de transfiguração. Irmãos, diz que aquela presença estava tão forte que Pedro ele disse, Jesus, vamos fazer uma estenda aqui e ficar por aqui mesmo. Pedro esqueceu de todo mundo.
Ele só queria desfrutar daquilo. Ei, está disponível para mim e para você, meu irmão. Não tem lugar melhor do que esse. Pedro, Tiago e João experimentaram o que os outros 9 só ouviram falar. Mas por que Jesus levou eles e não levou os outros 9? Porque eles tinham mais intimidade. Mateus, que escreveu, não estava lá. Ele escreveu do que contaram para ele. Mas quando você tem intimidade, você vai ter experiências que os outros só vão ouvir falar. Mas é a gente que decide se a gente quer estar entre os que ouvem falar ou dos que experimentam. Dos 3, João era o mais íntimo ainda. Lembra que o próprio falou, né, de reclinava a sua cabeça. Quando Jesus foi preso, Pedro e João estão lá, porque Pedro tinha dito a Jesus: eu vou ficar firme, vou contigo onde for. Jesus disse: Pedro, Jesus falou, né, que ele iria negar. Aí Pedro estava lá, Jesus preso, e ele e João acompanhando. Antes disso, a gente vai voltar para aí, mas antes disso, na ceia, Jesus fala do traidor, né? Aí Pedro, curioso, fala com João: João, pergunta a ele quem é. Talvez Pedro pensou: ele tem mais intimidade, essa informação ele vai ter. Quem tem mais intimidade vai ter informações mais privilegiadas. Agora, essas informações vão ser sobre a tua vida. Deus não vai falar da vida dos outros, não. Deus não é fofoqueiro. E aí João entra. Depois ele consegue para liberar para Pedro entrar. Só que quando Pedro entra, pergunta para ele: tu também? Foi quando ele negou Jesus. Você já parou para pensar, para ver como foi a primeira pergunta? Não foi tu é, foi tu também é? Ou seja, sabiam que João era. Depois que Pedro entra também, pergunta: tu também é seguidor dele? Aí Pedro nega. Mas se eles perguntaram para Pedro também, é porque João não tinha negado. Ei, quanto mais intimidade, meu irmão, mais ousadia você vai ter. Você não vai negar ele, não. Aleluia. E João foi o único, irmãos, que foi até a cruz. Por quê? Mais íntimo. Quanto mais íntimo, mais ousado. Sabe por quê? Você conhece os caminhos. Você vai ter informações privilegiadas. Como Paulo lá em Atos 27, no meio daquela tempestade. Todo mundo, Lucas diz, já tinham acabado as nossas esperanças de salvamento. Aí Paulo se levanta e diz: tenha um bom ânimo. Como assim ter bom ânimo morrendo? No meio de uma tempestade.
sem esperança mais. Tenha bom ânimo. Paulo disse por quê? Porque nessa mesma noite, um anjo do Senhor, a quem eu sirvo, de quem eu sou, ele me apareceu e ele me deu uma informação. Vai terminar tudo bem, ninguém aqui vai morrer. Conheci o caminho. Ora, os outros irmãos viram o feito. Escapou todo mundo. Mas Paulo não só viu o feito, ele foi o agente. O Espírito Santo quer nos guiar, meu irmão. Quer te dar informações que as pessoas podem até estar atribuladas perto de você, porque elas não sabem como vai terminar. Você já sabe. Deus já falou com você. Aí você fica tranquilo, todo mundo ansioso, e você, em paz. As pessoas sem dormir e você dormindo tranquilo. Porque você conhece os caminhos. Eu quero encerrar lendo Efésios capítulo 5. Aleluia, aleluia. Verso 14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa palavra iluminará, segundo o dicionário Strong, significa derramará sobre você as verdades divinas. Uau! Jesus disse lá em João capítulo 12, olha, quem anda em trevas não sabe para onde vai. Mas quem está na luz, meu irmão, tem a revelação dos caminhos. Tem um guia seguro. É iluminado. Só que Paulo está dizendo, olha, desperta, deixa Cristo te iluminar. Sai dessa inércia, sai dessa condição como alguém que está morto, inativo. Desperta. Deixa Cristo te iluminar. Vem para perto. Amém? E ele continua, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo os tempos, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos. O que é alguém insensato? É alguém sem ideia do que está acontecendo. Alguém sem conhecimento. Alguém sem um propósito, sem um sentido. Aquela pessoa, tanto faz. Como alguém já disse, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Porque não conhece os caminhos. É um insensato. Só esperando para ver os feitos. Não, se Deus quiser, Ele faz. Vamos ver se hoje Deus quer. Eita, hoje Deus não quis não, mas se Deus quiser, amanhã Ele faz. Insensato. Não conhece os caminhos, está esperando só os feitos. Aí Deus não faz ele pensar, Deus não fez porque Ele não quis. É fácil, né, irmãos? É porque não era a vontade de Deus. E você conhecia a vontade de Deus para saber se era ou se não era? Está só chutando, né? Como a gente diz lá no Nordeste. Supondo. Insensato. Aí Paulo diz, não ande assim. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Meu irmão, é possível compreender a vontade do Senhor. Deus não quer que a gente ande às cegas, não. Ou como cantam aí no mundo, deixa a vida me levar. Não, meu irmão, é você que leva a sua vida. E Deus quer te mostrar para onde você deve levar ela. Ele tem uma vontade para a tua vida e Ele quer te revelar essa vontade, esse plano.
E como é que eu procuro compreender? Como é que eu vou saber a vontade do Senhor? Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Esse encher é enchendo-se continuamente. Porque é uma fonte inesgotável, irmãos. Quanto mais você enche, mais tem para você se encher. Mas note que é uma atitude sua. Eu não posso encher você, nem você pode me encher. Também não é jogar para Deus: me enche, Senhor, enche-me, enche-me. Não, Ele mandou a gente se encher. A parte dele Ele já fez, agora é a minha parte: achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. O caminho Ele já abriu, agora é a minha parte entrar com intrepidez. E não ficar de longe. Mas se encher. Se encher do Espírito. E quanto mais você se enche, mais os caminhos vão ser revelados. Mais os caminhos vão ser revelados. Mais os caminhos vão ser revelados. Mais sentido, mais norte você vai ter. Mais instruções, mais direção, mais informações privilegiadas. Mais daquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, jamais penetrou no coração do homem, vai ser revelado para você.